Bom, prosseguindo então nós estamos examinando o caso em que não tem nem armadura ativa nem armadura passiva, né, que seria o caso do concreto simples. Então zeramos toda aqui em termos de armadura passiva, né? A seção do concreto continua a mesma, 20 por 20. A armadura protendida também é zero, a proteção também não foi ativada, portanto a resultante é zero para a deformação no concreto zero, tá ok? Bom, então, carga externa, se a deformação no concreto for zero, então o concreto não tem deformação nenhuma, né? Se a gente, portanto, não tem resultante nenhuma. Qual seria a capacidade, então, desse tirante apenas com concreto simples? Ora, se a gente alongar ele aqui de 0,01 milímetro, né, nós podemos pegar, então, vai ficar somente o concreto trabalhando a tração, vai dar 14,17 kN de força de tração, né? E isso seria o valor para um alongamento de 0,01. Qual é o alongamento que a gente pode ir, né? Nós vimos que a gente pode ir até esse εct limite 0,09, tá? Então 0,05, por exemplo, já me dá uma força de 70,84, e o limite lá, podemos cravar no limite da própria planilha aqui, o εct limite, portanto, daria um valor máximo de tensão de força de tração, né, nesse tirante, de 100, vamos guardar aqui, né, nesse cantinho aqui, esse valor, 126,32 kN, né, seria a força de tração que esse tirante resistiria se não tivesse nenhuma armadura nele, somente com esse concreto de 40 MPa. Então resistiria a 126,32 kN de força de tração, né? Ação simples. Então aqui ele fissuraria, né, e entraria em colapso. Ok? Vamos examinar agora esse mesmo tirante em concreto armado, tá? Vamos trabalhar com concreto armado, sem armadura, só com armadura passiva, de 10 centímetros quadrados. Então a gente vem aqui agora e implementa então, né, a armadura passiva de 10 centímetros quadrados. Ok? Então a armadura de proteção é zero e também não há proteção, tá? Então, portanto, a deformação nula é o que garante que não há resultante, né? Então vamos colocar aqui 0, atenção, a deformação zero, então não tem nenhuma resultante. Se a gente coloca agora 0,01, né, de alongamento no meu tirante, né, eu vou poder pegar agora 16,27 kN, sendo que agora, pessoal, apareceu a contribuição do concreto, que já tinha antes, né, mais a contribuição da armadura que eu coloquei lá dentro, tá certo? Então vamos lá, 0,02, então vai aparecendo, ainda tem concreto contribuindo, né? Por quê? Porque o concreto pode ir até 0,09, mais ou menos, foi o que a gente viu ali, né? Então vamos lá, 0,07 de alongamento do tirante como um todo. Então a armadura acompanhou, a armadura passiva, né? E a armadura ativa acompanharia, só que ela não existe, não tem área de armadura passiva, portanto não tem contribuição de armadura ativa, né? Melhor dizer. Então nós teríamos aqui a armadura, contribuição do concreto, passou para 99,17 mais 14,70. Naquele primeiro exemplo, nós não tínhamos contribuição da armadura passiva, né? Tem 10 centímetros agora de ACA50. Bom, qual seria o limite, né, antes do concreto fissurar? O concreto vai fissurar naquele εct limite, que é aquele aproximadamente aqui 0,09. Então, contar com 0,09 antes do concreto fissurar, nós poderíamos ir agora, ó, antes da fissuração, a 145,04, né? Que antes eu estava indo só a 126,32. Mas não tem problema agora o concreto fissurar, desde que as armaduras desse tirante estejam bem ancoradas, as armaduras passivas nas extremidades, né? Eu posso
continuar aumentando esse alongamento. Posso ir até 0, vamos dizer agora 0,20 milímetros. O que é que vai acontecer? Aí o concreto já fissurou, não colabora mais. Só quem está colaborando agora é a armadura, caiu para 42 kN, né? Porque agora só a armadura que está trabalhando. Então veja que há uma passagem aí, né, do estágio 1 para o estágio 2, né? Quando o concreto deixou de resistir, e aí houve uma queda na capacidade, né? Porque quando estava aqui com 0,09, que é o limite do meu concreto, vamos botar 0,089, porque deve ser um pouquinho menor. Então veja que a gente consegue ir a 144, que o concreto está dando uma boa ajuda ainda, né? Tem uma boa tensão de tração. Mas aí se eu aumento mais, né? Vou para 0,10, aí o concreto se rompe e só a armadura que vai trabalhar. Então houve uma mudança brusca, né, na capacidade portante, né, do nosso tirante. Mas esse nosso aço, pessoal, ele pode ir até onde, né? Teoricamente ele poderia ir até 10 milímetros por metro, né? Então se ele for até 10 milímetros por metro, ele vai resistir até 500 kN, tá? Seria a força máxima que ele poderia resistir em função, né, considerando que a tensão está em escoamento nesse nosso caso aí. Então veja que a presença de armadura elevou consideravelmente aqui a capacidade do nosso tirante, né, que estava ele sem armadura só 126,32 e com o nosso com a nossa armadura passiva nós conseguimos chegar até 500 kN, tá? Na verdade poderia ir até o limite mesmo de escoamento dele. Quanto que é? Que é o epsilon da armadura passiva, é o 2,38, né? Então se a gente põe aqui, basta botar 2,4 de deformação, nós já teríamos atingido aqui a tensão de escoamento do aço. Então seria o limite de capacidade desse tirante em função do próprio escoamento da armadura, né? Seria esse limite aí, ok? Bom, agora vamos para uma outra situação. Vamos fazer concreto protendido, tá? Portanto, vamos aplicar uma proteção sem armadura passiva, tá? Sem a presença de armadura passiva. Então, vamos lá, colocando, então, tirando aqui os 10 centímetros quadrados que tinha de armadura passiva e vamos colocar 5 centímetros quadrados de armadura de proteção, CP190RB, tá? Com essas características aqui. A tensão inicial de proteção é 1400 megapascal. Então a força é aqueles 700 kN que já tínhamos visto. E vamos ver, né, qual é a deformação que o concreto vai ficar quando essa força de proteção for efetivamente aplicada. Então é atingir meta, definir esse valor de R para o valor zero, né, resultante externa, alternando a célula que é a deformação no concreto. Então aí vai aparecer, né, 0,50 agora, 0,50 milímetros. Quando o concreto se encurtar de 0,50 milímetros, a resultante vai ser zero, que eu vou ter o concreto junto com as armaduras passivas, mas nesse caso não tem armadura passiva, né, fica somente a força no concreto, então está comprimido, negativo aqui, 700 kN, e a armadura de proteção está estirada com 700 kN. Então a soma desses dois se anula, não tem força externa. Então essa é a situação quando a força de proteção está aplicada, né? Então está aplicado 700 kN, comprimindo o meu tirante, é isso que está acontecendo, né? Bom, agora vamos lá para a situação de carga externa. Se eu colocar na deformação no concreto essa deformação da proteção, quer dizer, o meu tirante com menos 0,5 milímetros por metro, então eu vou reproduzir a situação da proteção, quer dizer, não tem nenhuma força externa solicitando o meu tirante. Então está com menos 0,50, está comprimido, né? Está encurtado de menos 0,50. Aí agora eu posso ver, se eu aliviar, né? Começar a descomprimir esse tirante, ao invés de menos 0,50, colocar menos 0,25 milímetros por metro. Para fazer isso, eu tenho que aplicar 350 kN de força, tá certo? No meu tirante, tá? E o tirante ainda vai estar comprimido. Percebam aqui a divisão, né, das forças. Então, está indo 725 para a proteção e 375 ainda comprimindo o concreto. Meu concreto está comprimido de 375 kN nessa situação aí, tá?
Vamos puxar mais o meu tirante, quer dizer, vamos descomprimir mais, vamos colocar menos 0,10, tá? 0,10, ainda tem um pouquinho de compressão, o concreto está comprimido com 156 agora, 740, então nessa hora eu estou puxando com 584, já estou puxando mais do que eu poderia no concreto armado, né? Tá certo? Com aquelas armaduras anteriores que a gente colocou. Bom, vamos para uma situação interessante, em que o concreto agora não esteja mais comprimido nem tracionado, né? Que seria deformação zero. Então, com a deformação zero, eu não tenho mais a contribuição nem do concreto, nem da armadura passiva, até porque nesse caso não tem armadura passiva, né? Então, fica só a armadura de proteção. Então, 750 kN é a força externa para descomprimir totalmente o meu tirante. Até onde eu posso ir, né? Para que não haja fissuração no concreto, eu posso ir até aquele εct limite de alongamento. Então vamos até ele para ver que seria, vamos dizer, o limite, né, de trabalho desse tirante protendido sem que haja fissuração no concreto. Quer dizer, o limite seria um alongamento de 0,09, fica, portanto, 885,23 kN, né? Seria a capacidade desse tirante aqui, 185,23, né? Sem nenhuma armadura passiva e com 5 centímetros quadrados de aço CP 190 RB. Então veja que do concreto simples, o concreto com armadura, né? A passiva é 500 e agora protendido só com armadura ativa 885,23. Agora vamos fazer um último caso, que é o caso em que eu tenho também a armadura passiva no meu tirante, tá? Então tem a armadura ativa e a armadura passiva. Vamos voltar àqueles 10 centímetros quadrados que a gente tinha colocado no caso em que era só concreto, concreto com armadura convencional, né? Sem proteção. Bom, então temos dois tipos de armadura atuando agora simultaneamente, tá? Então veja como eu coloquei agora uma armadura aqui, já aquele meu cálculo de equilíbrio da proteção já foi perdido, né? Porque agora quando eu aplicar a proteção, eu vou ter que comprimir não só o concreto, como vou ter que comprimir também a armadura passiva que está lá dentro, tá certo? Então vai comprimir menos o meu concreto agora, é o que a gente vai ver que vai acontecer. Então vamos lá, fazer o atingir meta, né? Definir então agora o que aqui é exatamente essa resultante para o valor zero, alternando que valor a deformação no concreto, né? Então veja bem, aí aparece aquele 0,43. Então vejam que eu consegui encurtar menos o meu concreto agora. Por quê? Porque tinha armadura passiva lá também que precisa ser comprimida. Então a peça ficou mais rígida, né? Para sofrer encurtamento. Embora a força de proteção seja a mesma, né? 700 kN. Então ficou agora a soma do concreto mais a armadura passiva, 700, contra 700 que também tem da armadura. Mas aí, né, diminuiu o encurtamento. Então vamos lá, se a gente coloca agora o 0,43 aqui, ó, para calcular a carga externa, exatamente, dá zero, né? A resultante, que é a situação de proteção aplicada, tá? Vamos ver então agora a situação. Então o tirante agora foi comprimido de 0,43, né? Encurtado, e não de 0,50 como quando não tinha armadura passiva. Então menos 0,43, vamos colocar menos 0,20, né? Descomprimindo um pouquinho. Então já posso pegar, seria o caso quando aplicar 376,7 de carga externa, né? Pendurando essa carga no meu tirante. Quando zerar, quando descomprimir totalmente o meu tirante, né? Qual vai ser a força, né? A força vai ser 742,7, tá? Vai ser uma força menor, né? do que aquela. Não, mas essa aqui tá certo, é maior, é a descompressão. É o limite, né? É quando esse valor aqui seja o limite do concreto. Então, o limite do concreto, ele é 0,09 de alongamento. Então, ó, com a presença da armadura, agora eu vou ter a força no concreto, a força na armadura passiva e a força na armadura de proteção.
E aqui é o limite, né? Quando o concreto começaria a fissurar. Então isso aqui está dando 896,66. E aqui a gente tem, então, qual é a capacidade, vamos dizer, desse tirante, né? Como concreto simples, como concreto armado e como concreto protendido, tá? Sendo que, na verdade, nesse concreto protendido a gente ainda poderia ir até mais, né? Até chegar ao estado limite último. Esse aqui seria um estado ainda que o concreto não estaria nem fissurado ainda, né? Porque eu estou atendendo a condição de respeitar o εc igual a 0,09. Na verdade, com essa armadura, eu poderia avançar ainda mais aqui. O concreto, de novo, deixaria de contribuir, né? E entraria em jogo só a armadura de proteção e a armadura passiva. Ok? Indo para o limite da armadura passiva, né, nós teríamos 2,38 milímetros, se eu quisesse colocar aqui 2,38 nesse alongamento aqui, né? E aí teria já 1354, já bem maior. Então aqui seria quase que um estado limite de serviço, né? Não querendo que o nosso concreto do tirante fissure. Então veja que aqui fica bem evidente, né, a eficiência, né, da proteção, gera uma pré-compressão no nosso concreto, né, no nosso tirante, um encurtamento inicial, de forma que eu ao aplicar a carga, né, pendurar a carga, eu inicialmente descomprimo o concreto, né, para depois começar efetivamente o alongamento do nosso concreto. Ok? Eu acho que essa planilha está à disposição de vocês, ela é bem interessante, porque permite que vocês façam esse estudo, né, comparando aqui, ver o que está acontecendo num elemento desse submetido a um esforço axial, né, com a presença de armaduras passivas e ativas.